Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Belo Papo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a mais inspiradora, elegante, linda, pode estar com maquiagem, sem maquiagem, de chinelo, enfim, sempre maravilhosa. Muito obrigada, Anne Calisto, por ter aceito meu convite. Prazer estar com você, Tati. Tão belas palavras, né? É tão bom ser recebido assim. E aceito de coração aberto os elogios e o carinho. Obrigada mesmo por estar aqui comigo. E nada mais justo, né? Chamar uma mulher empoderada para incentivar e entusiasmar as mulheres aí a ser cada vez mais aquilo que elas querem ser. E desde que eu te conheci, me chamou muito a atenção a tua forma gentil de tratar as pessoas, humilde de tratar as pessoas. Eu nunca presenciei nada ao contrário disso. E é sempre uma satisfação ter você como cliente, às vezes que a gente pôde conversar. E a Anne é mãe de 3 meninos. 3 meninas. Sendo uma gestação gêmeos. Gemelar, a primeira. Nossa, que foi que aventura. Foi uma aventura, realmente. A primeira? A primeira. Olha, não tinha experiência nenhuma em ser mãe, né? Vinha de uma carreira profissional muito intensa. E aí chegou o momento da gente programar a família, planejar os filhos, e já veio os 2 para mim. Mas foi muito importante. Eu acho que eles também me fortaleceram muito como o papel de mulher dentro da minha família. Como filha e também como esposa. Que eu saí de um papel um pouco frágil da filhinha do papai, a princesa do papai, e depois também no relacionamento mesmo com o marido, muito cuidadoso, e aí eu tomei uma força de assumir minha família. E foi transformador. Foi, realmente foi. E foi um período também que eu tive que tomar uma decisão super importante, que foi entre a minha carreira e os meus filhos. Não que eu ache que isso precisa acontecer realmente, é necessário precisar acontecer, mas para mim foi uma decisão tomada de fazer uma pausa na minha carreira profissional da área de saúde e poder, na verdade eu acho assim, que foi um grande privilégio poder cuidar dos meus filhos, dedicar o meu tempo a eles. Sim. E agora eles estão com 10 anos, o Henrico já está com 7 anos, e aí eu já estou conseguindo retomar minha carreira profissional, mas hoje eu já retomo assim, amadurecida realmente, sabendo o que eu quero, mas também eu tenho certeza que sobre ser gentil é uma coisa que aquece muito o meu coração você falar sobre isso, porque o que eu mais tento na minha vida realmente é ser gentil com as pessoas. Eu acho que isso faz muita diferença, muita. Quando você recebe as pessoas com carinho, com amor, quando você é afagável. Então a gente fala assim, a mulher empoderada, como é que a gente faz isso, né? Eu não sou muito de militâncias, nem do feminismo, nem do machismo, porque eu sempre tive aonde eu quis estar. A minha mãe passou muito isso para mim. Né? Então eu nunca sofri assim, eu sofri por ser mulher, eu sofri por... Não, eu tenho o privilégio de não ter sofrido por isso, porque eu sempre consegui me posicionar, mas eu acho que a gente tem um grande poder, a mulher tem um grande poder de ser forte e ao mesmo tempo com muito amor, com muito carinho. Sim. Com certeza. Eu acompanho um pouco ali nas redes sociais você tem um trabalho ali nas redes sociais como influenciadora ou tô enganada? Então, nesse período que eu dei uma pausa na minha carreira profissional na área de saúde, eu sempre tive facilidade em comunicação, tanto que eu fui professora de ensino superior durante 10 anos, né, com grandes plateias em palestras, na minha área, especialista na minha área. E sempre gostei de falar em público, não de câmera, amo a rádio, amo televisão, então falar comigo mesmo, conversar, trocar ideias. E aí eu, em 2018, comecei a fazer umas postagens no Instagram, como todo mundo. Vai pra academia, posta, tá com os filhos, posta. E o pessoal começou a achar legal e começou a chamar a atenção das empresas. Que legal. E aí, durante mais ou menos 5, 6 anos, eu trabalhei realmente como
como influenciadora digital, né, com o Instagram. E também foi um amadurecimento muito importante. A gente que não é da era digital, né, a gente não nasceu nisso, a gente está caminhando com isso. É um pouco difícil de lidar com muita coisa, né? E depois disso, agora, eu dei uma pausa ali no Instagram, agora é mais pessoal também, porque também é um trabalho que demanda muito da gente, né? Exatamente. Muita dedicação. As pessoas acham que é simplesmente mostrar um produto. Não, você tem que ser responsável por tudo que você está falando em qualquer tipo de mídia. Sim. E eu tinha muito essa responsabilidade e eu sabia que aquilo era importante, então quando eu pude me dedicar, eu fui. E agora, com novos projetos de vida, empresariais, né, acompanhando meu marido nos negócios, vendo os meus filhos crescerem, eu tô nesse outro momento. Que legal. Tudo são fases e ciclos que, né, se encerram, eu vejo que você tem uma grande facilidade, assim, na comunicação no geral. E é muito gostoso acompanhar suas viagens, acompanhar, né, às vezes posta alguma coisa e fala, nossa, que lindo. Então, esse jeito influenciador é natural. Isso que é bonito. Porque tem muitas pessoas que gostariam de influenciar de alguma forma, mas acaba que não age tão naturalmente. Né? Eu, por exemplo, comecei ali no Instagram não com o intuito de influenciar, mas porque eu sempre gostei de postar, até chegou o ponto de eu começar a receber um retorno bom com esse tipo de influência através das redes sociais. Então, realmente é algo que a gente, para quem tem a facilidade, pode aproveitar muito bem. Sim, eu acho que a gente tem que usar a comunicação, né, a favor. Sim. Quem consegue ter essa facilidade de comunicação, eu acho que a gente tem que. E outra, a gente tem que encorajar, às vezes, quem não tem. Poxa, eu queria tanto que o meu negócio desse mais certo. A gente já trocou muitas ideias sobre negócios, Sim. né? Eu gosto quando as pessoas me chamam e pedem a minha percepção como cliente que seja, Sim. ou como amiga. Eu acho muito legal, porque a pessoa que tá de fora tá enxergando coisas que a gente não tá vendo. Exatamente. De dentro da empresa, né? Já fizemos até mudanças no salão, mudanças físicas. Sim. Tati, quebra essa parede, arruma aqui que vai ficar melhor. E ficou ótimo, não ficou? Aquele portal tem a tua assinatura. Portal Ana e Calixto. Porque tinha uma parede do nada na entrada do salão e não fazia realmente sentido até um dia que nós fomos tomar um café. Fomos tomar um café e a Anne deu a ideia. Eu falei, mas olha, faz sentido. Aí foi muito. E como ampliou e abriu e energizou e clareou o salão. E fique à vontade sempre, tá? Quando você vê alguma coisa, vou falar. Acho que podia fazer isso. Então, quando as pessoas me dão essa liberdade, eu também gosto de passar as minhas percepções, assim, né? E com o que a gente estava falando, eu acho que eu consigo ser, assim, amável com as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade minha que realmente eu tenho que exaltar, porque também tem mais isso, a gente não exalta as nossas qualidades, a gente sempre se diminui. Sim. E quando eu elogio alguém, que eu tenho também esse gosto de elogiar as pessoas, às vezes a pessoa não aceita, né? Porque a gente tem uma cultura. Nossa, como você tá linda, como você é linda. Não, ai, não, imagina, eu tô gorda, ou eu tô desarrumada. Eu falo, não, parou, aceite o meu elogio. São crenças, né? Então a gente vai quebrando essas crenças que a gente tem, e eu falo, sempre aceite o elogio. Sempre aceite. E a crítica também, se você acha que faz sentido pra você. Senão você só agradece e esquece. Se é relevante, ok. Às vezes vem de alguém que não é tão relevante também, tá tudo certo. Mas a crença do merecimento, ela realmente acaba atrapalhando muito. Atrapalha muito as pessoas. Muito. Eu não mereço, eu não posso, eu não devo. E aí acaba que não prospera. Não prospera. Não sabe por quê. Exato. Mas é tudo uma questão de autoanalisar. Eu sempre falo que a mudança, ela parte do princípio do autoconhecimento e da aceitação daquilo. Se conscientizou que aquilo existe, que seja uma crença, já é um primeiro passo. Agora vamos trabalhar ali para poder mudar isso para realmente alcançar uma performance maravilhosa. Então a Anne hoje casada com 3 filhos, vai retomar, né, o mercado de trabalho da maneira que quiser. Então, aos olhos de fora aqui, né? Não convivo pessoalmente com ela, mas a gente percebe que é uma pessoa feliz. Não chega ranzinza no salão, não chega brigando. Acho que vocês nunca sempre vão viver. Sorrindo, independente do que aconteça. Independente, eu sempre tô sorrindo. Isso, porque a gente sabe que tem dias e dias. Sim, com certeza. Né? Eu até brinco, né? Eu brinco assim,
eu chego, quando acontece uma coisa, eu falo, não tô boa hoje. Sabe? Eu brinco, mas sempre rindo. Tipo, ai, não tô boa hoje. Vocês não me tiram do sério, não tô boa hoje. Eu brinco com as crianças em casa, né? Eu falo, mãe, não tá boa hoje. Me dá um tempo, né? Mas assim, e outra, eu acho, Tati, que as pessoas têm que tirar o pessimismo da cabeça. Mas como isso? De diversas formas. Se você acha que você assiste alguma coisa no Instagram, no YouTube, e a tua mente começa a ter pensamentos pessimistas, que aquilo tá te deixando mal, você, ou que você quer fazer um comentário negativo sobre aquele conteúdo, não assista mais. Sim. Ou deixe de assistir. Porque faz mal para você, primeiro, e quando você tem vontade de fazer um ataque pessimista pro outro, isso é você que não evolui. Exatamente. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Aí não precisa falar mais nada. Não é? Então, se for para falar mal do outro, posso ter certeza que o outro vai ver. Eu já recebi muitas críticas veladas dentro do trabalho na internet, mas eu sempre pensava o que tá passando na mente daquela pessoa, né? Qual é a crença dela, o que ela imagina, mas como que a gente pode se melhorar? Quando eu vejo alguma coisa e eu vou ter um pensamento negativo sobre aquela pessoa, eu já me recolho e penso, eu não posso ser assim. Você controla. Eu não quero ser assim. E assim, levando um pouco para a neurociência, né? O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Exatamente. Então, não precisa falar para que seu próprio ouvido ouça. Basta imaginar. E o cérebro, ele não sabe se está falando de si ou se está falando do outro. E isso, a grande maioria das pessoas, principalmente nessa geração, não tem essa consciência. Não. O quanto isso é sério. É sério. O quanto isso é sério. Pensou maldade de alguém, controla esse pensamento e tenta mudar esse cenário, porque é para você mesmo. É para você. E acaba se prejudicando. A gente que tem as crianças pequenas ainda, né? Você com a Rafa e eu com os meninos, eu acho que essa geração deles, a gente já está conseguindo passar de novo os princípios. Exatamente. Né? Ouvi uma conversa anterior e a gente falando, porque o mundo, tanta maldade, tanta coisa. Mas assim, eu sou muito otimista. Com essa geração que tá vindo. A gente teve um delay mesmo de geração, a gente teve, né, eu tenho um sobrinho que tá com 19 anos, então eu sei bem qual é o delay dessa geração, e eu tenho certeza absoluta que com os nossos filhos a gente tá conseguindo retomar velhos valores importantes, Sim. antigos, e eu tenho certeza que vai ser uma geração melhor. Né? Sim. Então, e agora a gente já sabe lidar mais um pouco com o mundo digital e a gente consegue colocar isso para os nossos filhos também. Exatamente. Né? Exatamente. Eu falo para os meninos, vocês têm que estudar, vocês são tão espertos na internet aí já, por que vocês não abrem o YouTube e não vão assistir uma aula de matemática, de português? Vamos usar para o nosso bem. Sim. Né? E eu já vejo que eles acatam. E eu pego por diversas vezes eles estudando, usando a internet. Olha. Né? Então, assim, vamos enxergar para o bem, né? Então, vamos mudar. Eu sempre acho que o mundo tem jeito, né? E as pessoas que não têm jeito, a gente faz ter jeito. Exatamente. Olha bem no olho dela e fala, você não pode ser assim. Tá feio você ser assim. E eu escolher bem para quem faz parte do nosso ecossistema. A gente pode fazer isso. Nós temos esse livre-arbítrio. Com certeza. Então, não somos... Ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Claro. Mas eu preciso identificar bem qual é a mesa que eu quero ficar. Você não precisa sentar numa mesa, você não é obrigado. Não, de jeito nenhum. Você senta e fica se você quiser. Se você quiser. E aí cabe as escolhas de cada um para realmente... Mas com delicadeza. Sim, com a delicadeza da mulher, com gentileza, a gente consegue fazer isso. Exatamente. Né? E tem a ver com essa coisa de empoderamento feminino. Na verdade, para mim, nem precisamos usar essa palavra, porque eu acho que a mulher, ela nasceu com essa força, mas é a força com o amável, com o gentil. Sim, com certeza. Amei o nosso belo papo. Eu também. Muito obrigada mais uma vez por vir aqui. Misturamos de tudo um pouco, né? E foi ótimo. Porque um assunto amarrou o outro. Então, tenho certeza que o pessoal que vai assistir ele inteiro. Deixa pra nós ali. O teu perfil agora é fechado. Então não deixa nada. Tá tudo certo. É Calisto, né? Vocês vão encontrar um monte de coisa minha na internet e tudo. E eu sou muito feliz com a minha história. Sim. E eu quero agradecer você, Tati. Sucesso Obrigada. sempre. Você sabe que eu sempre tô do teu lado ali torcendo e tô à disposição. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada a você.